Olá, tudo bem? Como é que vocês estão, crianças? Tudo bem? Então, vamos começar a apresentar aqui para nossa aula de matemática dessa semana. A aula de matemática dessa semana, ela vai ser um pouco maior, tá? Porque ela vai corresponder a 3 aulas. Lembra que sempre são 2 aulas de matemática. Um pouco vocês fazem na segunda e um pouco na sexta, né? Que são no cronograma desses 2 dias. Obviamente, se vocês querem fazer no mesmo dia, né? Isso fica a critério de vocês com a família. Só que essa semana, se vocês observarem, vai no cronograma, vai de 3 a 8. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ó. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vai aula aos sábados, tá? A primeira aula já de sábado, que vai contar com uma primeira reposição para vocês, tá? Então, isso já está previsto no calendário do município e nós já iniciamos com uma primeira reposição, tá? Então, essa semana vocês terão aula remota aos sábados também. Então, a aula de matemática dessa semana, ela tem mais atividades. Vocês vão dividir, claro, se vocês querem, como eu falei para vocês, fazer numa tarde só, vocês que vejam. Mas vocês podem dividi-la, fazer em 3 partes, tá? Vocês vejam como vocês acham melhor. Então, tem mais atividades. E nós estávamos vendo na semana passada sobre os múltiplos, lembram? Múltiplos vem daquela palavra multiplicação. Se falamos em multiplicação, isso remete à tabuada. Então, ajuda vocês, inclusive, nas respostas dos múltiplos de um número, né? Os múltiplos, por exemplo, do número 2, são todos os resultados da tabuada do número 2, né? Então, fica mais fácil. Agora, a tabuada, geralmente, nós fazemos até 10. Mas se eu tenho um número maior, por exemplo, eu quero saber se o número, sei lá, 132. Será que o 132 é múltiplo de 2? Claro, eu posso seguir a tabuada fazendo até chegar lá. Mas também tem aquela outra dica que é bem importante, que é você fazer a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? Não é a divisão? Então, você vai pegar o 132 e dividir por 2. Se a tua divisão deu exata, zerou, é porque esse número, esse resultado lá no quociente, ele é múltiplo de 2, tá? Então, isso é uma dica importante. Hoje nós teremos vários exercícios sobre isso, né? Então, todos esses exercícios, crianças, vocês terão que fazê-los no caderno de matemática, tá? Então, vai demorar um pouco mais para vocês, por isso que eu falei, vocês vão copiar as atividades, uma a uma, vão respondê-las lá no caderno de matemática. São bem mais atividades essa semana, tá? Então, vamos lá. Primeira atividade, escreva os múltiplos. A. Deixa eu pegar aqui a questão A. Múltiplos de 6 compreendidos entre 10 e 42. Então, você vai lá na tabuada do 6 e vai olhar os resultados. Será que na tabuada do 6 tem o resultado 10? Acho que não. Mas você vai, depois do resultado 10, vai verificar qual que é o mais próximo. Daí você vai colocar aqui. Então, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 12 passou de 10, então já é 12. E vai fazendo até chegar ao 42 ou ao mais próximo ao 42. Depois, B, uma linha, né? Múltiplos de 7, compreendidos que estão, entre 15 e 63. Aí tem que ver, será que 15 é múltiplo de 7? Tem 15? Mas veja, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14. 14 não faz parte, ele é menor, tem que ser 15 para mais. 7 vezes 3, 21. Então, começa a partir daí. Vocês já entenderam agora como é que funciona isso? A C, múltiplos de 4, compreendidos, né, entre 5 e 33, tá? Tem que verificar que nem sempre os números que estão aqui são múltiplos, mas eles dão um limite de onde você vai começar e onde você vai terminar. D, múltiplos de 9 compreendidos entre 8 e 46, tá? Bem tranquilo. Dúvidas, entre em contato com a prof. Esse é o primeiro exercício. Para fazê-lo, eu dou a dica para vocês. Peguem a tabuada na mão, tá? Que é mais fácil, né? Você vai ver a tabuada do 6, do 7, do 4 e do 9. E vai colocar os números aí. Vamos para a segunda atividade. Escreva os 7 primeiros múltiplos dos números a seguir. Vocês viram que nós estamos tudo sempre acompanhado com os números hoje? No anterior, nós estávamos com o número 3, aqui, ó. Os números hoje resolveram nos acompanhar. Vocês não precisam fazer
retângulo, né? Vocês podem fazer o número 2, põe sinal de igual, né? Faça a atividade ao lado, na linha, né? Então, escreva os 7 primeiros múltiplos dos números a seguir. Então, os 7 primeiros múltiplos de 2. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2, né? 2 vezes 2, 4. Nós já temos quantos múltiplos? 3. Vocês têm que fazer até chegar ao sétimo, tá? Depois, da mesma maneira, nos múltiplos de 3, né? Tá tabuado 3. Os múltiplos de 5. Mas esse aqui não me agora. Foi para frente. Vamos voltar, de volta. Isso. Depois, vocês farão a D, os 7 primeiros múltiplos do 10, e depois os 7 primeiros múltiplos de 50. Prof, mas não tem tabuado de 50. Tá na hora de fazer. 50 vezes 0, 50 vezes 1, 50 vezes 2, 50 vezes 3, 50 vezes 4, tá? E aí vocês vão colocando os resultados aqui, tá bom? Tudo é possível e vocês são inteligentes. A atividade 3. Copie a atividade no caderno e circule os múltiplos de. Você não precisa fazer tudo isso aqui, até porque o caderno de vocês já tem esses quadrinhos. Então, você vai usar um quadrinho por 2 e vai escrever 0, 2, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 19. Aí você vai circular, copia todos esses números e você vai circular quais desses números aqui são múltiplos de 2. O 0 é? Está na tabuada do 2, o 0? 2 vezes 0, 0. Então, circula. 2 vezes 1, 2. Tem 5? Aí você vai ver o 6. Você olha quais desses resultados estão na tabuada do 2 e aí você circula. Às vezes tem que ir um pouco além da tabuada, né? Porque a tabuada do 2, a gente vai geralmente até o 10, tem que seguir um pouco, tem números maiores, tá? Então tem que seguir às vezes do 11, do 2 vezes 10, 2 vezes 11, 2 vezes 12, porque eu tenho números maiores aqui, tá? Aí aqui eu sugiro que vocês pulem uma linha, aí vocês façam o número 5, aí copia nos quadrinhos abaixo esses números aqui. Vocês vão circular entre esses números aqui quais são múltiplos de 5. O 0 é? 5 vezes 0, 0, né? 4. Será? 5. 8. Na tabuada do 5. 10, 25, 34, 55, 80. Às vezes tem que seguir. Lembra que eu falei para vocês? Segue além do 5 vezes 10, vai 5 vezes 11. Vai testando porque vai ter que chegar a números maiores, né? Novamente eu sugiro que vocês pulam a linha. Depois vocês vão achar aqui, circular os múltiplos de 10. Tá? Depois, aqui pula uma linha, copia o outro aqui, 15. Esses aqui vocês vão circular quais são os múltiplos de 15. Aqui vocês vão ter que fazer a tabuada 15. 15 vezes 1, 15 vezes 0, 15 vezes 1, 15 vezes 2, tá? Para vocês encontrarem os múltiplos de 15. Depois vocês pulam novamente uma linha, vão fazer o 20. E aí vocês vão encontrar os múltiplos de 20. De novo, faça a tabuada do 20. 20 vezes 0, 20 vezes 1, 20 vezes 2. E aí você vai encontrar quais desses aqui, ó, toda vez que a prof mexe, essa tarja aparece, essa não se movimenta. Então, deixa eu parar aqui. Quais desses números que estão abaixo são os múltiplos de 20? Aí você circula, tá? Não entendeu? Temos aqui um número 0, né? Falei para vocês que os números estão seguindo a gente hoje. Ó, aqui o número 4. Aqui tem um exemplo, ó, M. Esse M vem de que palavra? O que nós estamos vendo mesmo? Múltiplos. Então, M aqui é de múltiplo, não é de Madalena, não, é de múltiplo. Então, isso aqui vocês já vão aprendendo a usar símbolos matemáticos, né? Então, M múltiplo de 2. Então, quais são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E segue, né? Reticência significa que é infinito, né? Você vai fazendo as multiplicações do 2, 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, né? Sempre o resultado da tabuada, mas a tabuada segue além do 10. Múltiplos de 4. Quais são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20, né? E segue infinitamente. Lembra que sempre são os resultados da tabuada, né? E aí passa aqui 4 vezes 10, 40, se fosse 4 vezes 11, 44, e seguiria. Agora, múltiplos comuns. Comuns são o quê? Que estão nos dois. Múltiplos comuns de 2 e de 4, ou seja,
quais são os múltiplos que estão tanto na tabuada do 2 como na tabuada do 4. Aí aqui, o 0, né? A 0 vai estar em todas. O 4, o 8, o 12, o 16 e o 20. Viram? Então, essa é a dica para vocês verem como é que será o próximo exercício. Vocês vão determinar o múltiplo de um número, que é sempre achando o resultado da tabuada, o múltiplo de outro número que vai pedir, e depois vocês vão identificar os múltiplos comuns, ou seja, os números que estão nos dois múltiplos que vocês encontrarem, nas duas sequências, tá? Agora, atividade 4, copie a atividade e faça no caderno. Agora é sua vez, tá? Você vai determinar, primeiro, os múltiplos de 3. Faça geralmente até 3 vezes 0, 3 vezes os resultados trabalham até o 10. Depois, os múltiplos de 6. 6 vezes 0, 6 vezes, né? Vai pondo os resultados da tabuada do 6. Quando você fez os dois, você vai localizar os múltiplos comuns na tabuada do 3 e do 6, aqueles que aparecem nas duas. Entenderam como é fácil? Depois, vocês vão pular a linha, o outro exercício você pode ir fazendo A, né? Aqui pode ser o B. Você vai determinar os múltiplos de 5. 5 vezes 0, 5 vezes o 5, o 10, o 15, né? Sempre o resultado da barra, né? Pode até 5 vezes 10, né? Que vai dar 50. Depois vocês vão determinar os múltiplos de 6. Agora, quando eu falo em múltiplo, você já sabe que são os resultados da tabuada, certo? Depois, olhando nos dois resultados, vocês vão determinar quais são os múltiplos comuns, aqueles que estão nas duas. Vamos fazer mais. Depois, então, A, B, esse pode ser o exercício C. Vocês vão fazer os múltiplos de 4, vão determinar os múltiplos de 6 e depois vão verificar quais são os múltiplos comuns entre 4 e 6, no 4 e no 6, aqueles que estão nos dois. Mais um. A, B, C, esse pode ser a D. Aqui vocês vão colocar os múltiplos de 2, depois os múltiplos de 6 e depois os múltiplos de 8. Faltou a linha. Então, vocês vão determinar os múltiplos de 3 números. Múltiplos de 2, os resultados da tabuada 2, os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8. E depois vocês vão ver os múltiplos comuns, aqueles que aparecem tanto na tabuada 2, quanto na tabuada 6 e na tabuada do 8. Tá? Então, agora ficou um pouquinho mais difícil, porque são 3 múltiplos de 3 para vocês determinarem. Mas depois que vocês tiverem completados, é só olhar aquilo que está nos 3, eles são os múltiplos. Fácil? Que bom. Dificuldade, entre em contato com a prof. Apareceu o número 6, eu achei estranho que não tinha nenhum número, né? Agora apareceu. 5. Copie e faça no caderno. Responda sim ou não. A. 56 é múltiplo de 4? B. 228 é múltiplo de 3? Sim ou não? Dica: para encontrar o resultado, basta fazer o quê? Dividir a operação. Lembra da operação inversa? Se a divisão for exata, é múltiplo, tá? Então, pega 56 e divide por 4. Se deu uma divisão exata, que sobrou 0, daí você vai responder sim. Se sobrou algum resto, vai ser não. Depois você vai pegar o 228 e vai dividir por 3. Se deu uma divisão exata, que sobrou 0, sim, é múltiplo. Se não, se sobrou algum resultado, não, não é múltiplo. Olha quem veio correndo. Um outro número que está perdido, os números estão aparecendo. Atividade 6, falei para vocês que essa semana tem um pouco mais, né? Um feirante recebeu 525 maçãs e está pensando em fazer pacotes com 3 maçãs de modo que não haja sobras. É possível? Justifique. Ele está pensando em pegar as 525 maçãs e fazer pacotinhos de 3. Então, ele vai pegar os 525 e vai fazer pacotinhos de 3. O que ele está fazendo? Dividindo, tá? Vocês vão dizer se é possível ele fazer isso ou não. E vão justificar a resposta. Se o 3 for um múltiplo de 525, é possível, porque vai zerar. Se não for múltiplo, não vai ser possível, porque deve sobrar alguma coisa. Quer dizer, pode fazer tantos pacotes, mas vai ter uma sobra, tá? Então, faça o cálculo e depois faça a justificativa pensando na questão dos múltiplos.
Apareceu um 9? Um 4? Um 5? Meu Deus, os números estão aparecendo, né? Bom, mais um pouquinho de atividades. Agora, atividade 7. Todas vocês terão que copiar no caderno. Por isso que eu falei para vocês que vai demorar mais tempo, tá? Podem dividir essa aula em mais tempo. São 3 aulas para vocês fazerem essa atividade. Vocês vão copiar no caderno, uma por uma, e vão resolvendo. Essas operações, todas são multiplicações. Copia lá, que vocês já podem copiar armadas. Mas lembra, não copia todos, depois resolve. Copia uma, resolve. Daí deixa 2 quadrinhos, copia do outro, resolve, para vocês acompanhar a organização dos espaços, para não ficar tudo, às vezes, né, não deixa espaço suficiente. Então, copia, resolve. Copia outra, resolve. Lembra como nós sempre fazíamos? Mas tem um número sobrando aqui ainda. Um 0? E um 0? Ué, 100. Que número formou? 100? Meus alunos são nota 100, eu sei. Na verdade, nota 1000. Ah, que deixou o piu-piu todo trêmulo? Será que acabou a aula? Eu acho que acabou a aula, sim. Acabou a aula de matemática. Isso, depois de feito os exercícios, vocês podem relaxar, né? Curtir, brincar. Crianças, tem mais atividades essa semana, todas envolvendo os múltiplos, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. E vão fazendo devagar, porque vocês vão precisar, são 3 aulas de matemática essa semana, então vai dar mais atividades. No mais, crianças, cuidem-se, ó, beijão, nos vemos em breve, tá? Até a próxima aula.